Bom, no final dos anos 80, durante a crise econômica e a alta inflação, muita gente saiu do Brasil. Eu também imigrei, saí do Brasil. Não foi exatamente por causa da crise econômica. Na época, eu era concursada da Secretaria de Educação e cursava Economia, mas estava passando por uma fase difícil, estava com depressão, não sabia que era depressão, minha família também não sabia. E fui embora para Nova York, bem novinha. Ups. Bom, a vida de imigrante, como vocês devem imaginar, não foi nada fácil. Eu não falava o idioma e eu sofri o choque cultural quando cheguei lá. Foi bem difícil a minha adaptação. Eu me fechei, eu não conseguia me comunicar com as pessoas, eu sentia a falta do meu país. E durou uns 2 anos essa fase, até que eu me casei e mudei para uma pequena cidade chamada Cold Spring, no subúrbio de Nova York. E a vida foi melhorando, porque era uma cidade pequena, não tinha brasileiros, e eu fui conhecendo a comunidade da cidade pequena, e as pessoas me acolheram, e aprendi o idioma, comecei a estudar, trabalhar, nascer. Essa foi a primeira casa onde eu morei. E aí são as minhas filhas que nasceram lá, nos Estados Unidos, a Angélica e a Monique, e a gente estava bem adaptado, trabalhando, estudando, até que o nosso advogado virou para a gente estava no processo de legalização, e ele falou, vocês vão ter que ir para o Brasil, porque naquela época, hoje não é mais assim, você tinha que vir para o seu país de origem, no caso o Brasil, e esperar para ser chamado para a entrevista. E ele falou, you sit in Brazil for 6 months. 6 meses, ele falou. E 3 anos se passaram. Nós ficamos no Brasil 3 anos e foi bem complicado porque a gente teve que começar do zero novamente. A gente não estava preparada, não tinha juntado dinheiro. 6 meses virou 3 anos e eu comecei então a dar aulas de inglês logo que cheguei aqui e me apaixonei pela profissão de dar aula de inglês. E aí veio o meu filho, o William, que nasceu nesse período que eu estava esperando a nossa entrevista. E logo depois eu me separei e decidi não voltar mais para os Estados Unidos, porque fiquei com 3 crianças para criar sozinha, o mais novo tinha 1 ano. Foi uma fase bem complicada. Dando aula de inglês, eu trabalhei com várias franquias. E depois eu adquiri uma franquia de inglês para crianças. Nessa fase, fui trabalhando bastante, sozinha, não tinha nem computador na época, mas com muito trabalho, sem sede, porque eu trabalhava em parceria com as escolas. Com o tempo eu já tinha 8 escolas parceiras e quase 500 alunos. Só que eu não tinha experiência como empreendedora. Eu era uma professora, tinha cabeça de professora, então quando a minha empresa, a minha franquia começou a crescer muito, eu não soube administrar. E acabei desistindo e comecei do zero de novo. Não desisti de empreender, consegui um pequeno empréstimo e comecei a minha empresa, a minha marca. E dessa vez, como eu tinha mais liberdade, porque não era uma franquia, eu comecei a fazer um trabalho do meu jeito, como eu queria. E eu comecei a fazer um trabalho de conexão internacional dos meus alunos. Isto é, eu conectava os meus alunos com alunos do mundo todo. No começo, eu só queria que eles aprendessem inglês, queria que eles se divertissem, queria que eles entendessem como seria legal falar com pessoas de outros países. Mas a nossa experiência foi tão rica, tão profunda, que com o tempo
eu incorporei essa metodologia dentro da metodologia da escola. Então, os nossos projetos internacionais viraram uma grande parte do nosso estudo, do nosso aprendizado. Nós aprendíamos, ensinávamos e colaborávamos. Todas essas casinhas aí, gente, são escolas com as quais a gente colaborou, fez algum projeto internacional. A gente trocava vídeos. Um dos vídeos que a gente enviou para a China, Inglaterra, Estados Unidos, era um samba infantil. E eu tive uma surpresa assim, maravilhosa, que as crianças chinesas enviaram para a gente um vídeo cantando em português o samba que a gente ensinou. Então, assim, foi uma emoção muito grande. Nós fizemos projetos de troca de cartões postais, fizemos um livro que viajou o mundo, já está na 2ª edição, passou por 27 países, 46 escolas, e a nossa escola foi a única escola no Brasil que participou. Eu sempre acreditei que a gente usava essas conexões para aprender, mas também a gente tinha a obrigação de formar opiniões. Então, a gente saía do estereótipo de falar do Brasil de carnaval e futebol e falava de Brasília, da arquitetura, e muitas crianças ficavam assim, boquiabertas, quando a gente mostrava os slides da nossa cidade. Porque, às vezes, eles faziam perguntas tipo, vocês têm celular? Vocês têm computador na escola? E aí, quando eles viam as imagens de Brasília, a gente gravava vídeos mostrando a cidade, eles ficavam bastante impressionados. Então, também ensinamos que não se fala espanhol no Brasil. A gente realmente partilha muita coisa. Hoje, a gente tem videoconferências quase todo mês. E nós conectamos crianças de todas as idades, desde os pequenininhos até os mais velhos, né, de 2º grau. Também temos um trabalho de responsabilidade social. Esse foi um dos projetos que a gente fez para uma escola pública ali em Vicente Pires, na Vila São José. Nós fizemos uma campanha internacional para conseguir recursos pedagógicos para essas crianças, uma turma de educação especial. E nós recebemos alguns recursos que vieram lá de Nova York nessa campanha. Em um dia, nós conseguimos 80 mil pontos na campanha. Então, foi uma campanha toda criada pelos alunos. A gente sempre inclui escolas públicas nos nossos projetos. Bom, eu ganhei um prêmio do Conselho Britânico por um dos nossos projetos e nós aparecemos em várias mídias, Jornal de Brasília, SBT, Record, e também fui para Inglaterra, fui conhecer a escola parceira numa cidadezinha rural chamada Engleton, e fiquei lá 2 semanas. Recebemos também 2 professoras inglesas na nossa escola, e foi uma experiência maravilhosa. Compartilhamos esse projeto com 2 escolas públicas, e eles puderam também participar, conhecer as professoras inglesas, e foi muito legal. Esse ano, eu fui convidada pela SBS para escrever sobre os nossos projetos, os nossos trabalhos que nós desenvolvemos com os alunos lá na escola. Então, foi uma oportunidade muito legal. Então, surgiu esse livro aqui, que detalha todos os projetos. É um livro de 77 páginas, que detalha todos os projetos que nós colaboramos, e alguns nós criamos, como o projeto de troca de cartões. Recebemos cartões do mundo todo. E, inclusive, temos uma parceria com um artista daqui de Brasília, o Ralph Braga. Ele doou para a gente mais de 100 cartões. Então, nós pudemos enviar mais de 100 cartões de Brasília para várias escolas fora do Brasil. Aí são... bom, eu fui perceber que nessas minhas conexões
durante os meus projetos com escolas do mundo todo, Cazaquistão, Austrália, Estados Unidos, Canadá, nós sempre éramos os únicos a participar, os únicos brasileiros, os únicos representantes. Então, eu criei, esse ano, uma plataforma, a Connect Students, para conectar professores, alunos brasileiros com escolas do mundo todo. É uma plataforma gratuita, então, se você conhece aí um professor que gosta de tecnologia, que gosta de inovar, divulga para mim. E aí são alguns livros que eu já lancei. Obrigada.